Podemos iniciar, doutora. Olá, doutora Marisa. Oi, acho que a doutora Marisa deve ter tido algum problema e acabou caindo. Caiu, caiu, né? Então, Podemos... gente, bem, Quer vamos começar, doutora? começar. Sim, então vamos lá. Bem, bom dia a todos. Aqui mais um lanche clínico aqui do hospital. Dessa vez vamos falar um pouco aí sobre genética. Então, a gente tem aí um time de peso bacana aqui para trazer esse assunto importante para a gente. Então, a gente tem aqui o doutor Ricardo de Lázaro. Ele é fundador e superintendente da Genera DASA, médico e farmacêutico, formado aí pela USP, mestre em aconselhamento genético e genômica humana da DASA e os hospitais da DASA, né? A doutora Maria Fernanda Milanês e a doutora Ana Beatriz Alvarez são médicas geneticistas do nosso grupo, da DASA, e também aqui estão conosco aqui para abrilhantar essa apresentação. Gente, sejam bem-vindos. Acho que a gente vai começar com a doutora Ana Beatriz, é isso? Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, boa tarde, pessoal. Vou começar me apresentando. Eu sou Ana Beatriz, eu sou médica geneticista. Atualmente eu trabalho aqui na DASA Genômica, né? E atendo nas quartas-feiras à tarde aqui no Hospital 9 de Julho. Eu já tive aqui falando um pouco mais prolongadamente de genética, né? Todo mundo fica meio assustado. Então, hoje é uma conversa mais relacionando as questões genéticas e aonde que os exames se encaixam, né? Bem, eu sempre gosto de mostrar, né, lembrar, né, que a gente tem 46 cromossomos, temos 20 mil genes, e desses 20 mil genes, a gente tem cerca de 7.500 genes conhecidos, né? E, ao todo, 6 bilhões de pares de base, para vocês verem que a coisa não é muito fácil, né? Também gosto dessa figura porque localiza bem as pessoas, né, com relação a depois os exames que a gente vai pedir, em que nível, né, da genética estão. Então, aqui a gente tem uma célula, se a gente pegar o núcleo da célula, a gente vai ver os cromossomos, então a gente vai ter exames para verificar número e alterações grandes, né, nos cromossomos, depois isso vai sendo desenrolado. Aqui a gente vai ter exames intermediários que nós vamos falar, até chegar no DNA propriamente dito, onde vão estar os genes e é onde a gente vai estudar as doenças mendelianas. Então, resumidamente, né, as doenças genéticas, elas podem ser cromossômicas, monogênicas, e aqui entra o padrão de herança dominante, recessivo e ligado ao cromossomo X, as doenças multifatoriais, que são poligênicas, então muitos genes que atuam, mais a interferência de fatores ambientais, e as doenças mitocondriais. Hoje a gente sabe que nós temos 37 genes nas mitocôndrias e que também interagem com o DNA nuclear, né? Proporcionando a elaboração de proteínas e de doenças, consequentemente. Bem, sabemos também que 0,4% da população tem uma doença mendeliana ou monogênica, né? Pessoal, monogênica é aquela que não tem influência do meio ambiente praticamente, então elas são determinantes, né, de uma doença. 0,2% da população tem uma anomalia cromossômica, 4,6% tem uma condição multifatorial, então são as alterações genéticas mais frequentes. 0,1% tem uma anomalia genética óbvia de herança desconhecida, então a gente sabe que é uma doença genética, mas não sabe de onde veio, não sabe onde começou. E é importante também frisar que 0,3% tem anomalias congênitas, ou seja, presentes ao nascimento e que não são genéticas, né? O que muitas vezes também confunde os médicos e as pessoas, né?
Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um cariótipo normal, que é o exame mais conhecido, né, mais divulgado, que a gente pode pedir sem ser necessariamente por um médico geneticista. Esse exame requer uma cultura de célula e depois, hoje em dia, né, um sistema de computação que vai captar a figura e vai montar desta maneira, que é uma maneira universal de montar o cariótipo, né? E aqui a gente sabe que eles vão estar sempre agrupados do maior para o menor. Sempre pensar, gente, eu explico sempre isso para o paciente, né, que a gente tem 46, mas são 23 pares. Então, metade deles vieram da mãe e metade vieram do pai. Para a gente raciocinar em termos das doenças depois, né? Bem, então esse foi o primeiro exame, o cariótipo, todo mundo conhece, já passou pela frente em algum momento, né? Mas a genética foi evoluindo, né, em direção à biologia molecular, e isso foi relativamente rápido. Então, a gente, depois do cariótipo, começou com o FISH, que é a hibridização in situ fluorescente, né? E o que que é isso, na verdade? Eu sempre costumo explicar para os pacientes que eu tenho sondas, né? Eu tenho pedacinhos de DNA marcado, que é como se fossem pedacinhos de Lego, né? Eles vão lá juntar em algum lugar específico. E ele é importante para a gente ver microdeleções, microduplicações, às vezes rearranjos entre os cromossomos, mas a gente precisa da cultura de célula de qualquer maneira, né? E também precisa que o que nós estamos procurando seja bem determinado. Aqui um exemplo das sondas, elas podem ser no meio do cromossomo, e a gente chama de centroméricas, elas podem ser na beirada, e a gente chama de telomérica, podem ser gene específicas, ou podem ser uma pintura inteira de cromossomo. Essa técnica, ela atualmente é utilizada pouco, né? Porque ela é cara, ela requer a cultura de células e, principalmente, ela requer que a gente tenha uma hipótese bem embasada, né? Então, muitas vezes a gente não vai utilizar porque isso aqui é difícil de ocorrer. Mas se ocorrer, tudo bem, é um exame que a gente pode solicitar. Então, em direção à biologia molecular, apareceu esse exame que é o MLPA, que é amplificação de sonda dependente de uma ligação múltipla. O que significa isso? Agora a gente não precisa mais da cultura de célula, né? E agora a gente vai trabalhar só com DNA. É muito melhor, né? Porque o material ele é firme, ele vai se conservar de qualquer maneira para todas as situações que a gente precisar. Só que aqui eu preciso também ter uma hipótese bem embasada. Eu vou amplificar determinados fragmentos de uma mesma região e com isso eu vou conseguir ver deleções, duplicações de genes específicos e uma outra situação que é a presença de metilação ou ausência, que a gente pode, por exemplo, para procurar síndrome de Prader-Willi, que muita gente conhece, né? Então, é um exame relativamente usado, né? Mas pelo fato da gente precisar de uma hipótese bem embasada, também ele fica restrito a algumas doenças, as alterações de metilação são algumas delas, né? Metilação é importante porque muitas vezes a gente tem uma doença genética e não tem alteração na sequência das bases nitrogenadas, a gente simplesmente tem um radical metil, que é um CH3, que vai se juntar em algumas citosinas. Então, dessa maneira, a gente não consegue ver nem ver pelo sequenciamento e só vai ver através do teste de metilação. Então, é uma ocasião em que esse exame se aplica bem, né? Mas aí começou-se a estudar a técnica de microarranjos, que são muitos fiches, muitas hibridações in situ, né? Que a gente vai usar muitas sondas. E aí a gente vai poder comparar o genoma humano padrão com o genoma de um indivíduo que a gente está estudando, né? Então, isso é muito importante porque, neste caso, a gente não necessita de uma cultura de células também, a gente vai fazer com o DNA,
E eu sempre falo, porque talvez as pessoas não saibam muito, na ginecologia e obstetrícia é muito importante quando você tem um material de aborto, né? Que antigamente a gente ia fazer só o cariótipo, e o cariótipo, como precisa de uma cultura de células, na maioria das vezes não vai crescer, e, portanto, a gente não vai conseguir ver nada, né? E se a gente utilizar esse material para fazer um CGH ou um SNP array, a gente vai conseguir um resultado, né? Eu sempre divulgo porque é sempre ninguém sabe, né? Bem, esse exame nada mais é do que muitas sondas em cima dos genes aqui no CGH ou em cima das regiões intercalares. Hoje em dia, a plataforma de microarray, ela já juntou as duas coisas. Então, na verdade, a gente pode chamar de CGH ou de SNP array, a gente vai estar vendo todas as regiões, né? É importante, no caso do SNP, no caso da gente ver essas regiões intercalares, né? Por quê? Porque a gente pode perceber também uma alteração que também ocasiona doença genética, que é mais raro, mas acontece, quando nós temos uma alteração, não temos uma alteração de sequenciamento, mas temos uma região cromossômica que vem da mesma origem, ou seja, aquela questão dos pares que a gente tem, a gente perde, né? E a gente fica com a mesma origem. Isso é importante porque nos direciona para doenças que podem ser recessivas, né? E também, às vezes, só pelo único fato de serem de uma mesma origem, não ter a participação paterna ou materna, tá? Bem, aqui uma lâmina mostrando, né, um diagrama mostrando então isso que a gente está falando. Nós temos o DNA controle, temos o DNA do paciente, e numa lâmina em condições térmicas adequadas, a gente vai ter então a aderência dessas sondas em determinadas regiões. Por isso, quando eu tenho um sinal verde, vou ter um excesso, ou seja, uma duplicação, e quando eu tenho material, uma sinalização vermelha, eu vou ter uma deficiência ou uma deleção. Aqui também a gente pode ver isso, mas aqui a gente tem uma imagem que é do sistema também de computador, que vai mostrar então direitinho, vai localizar, né, as regiões a mais ou a menos, e aqui então a gente tem um cromossomo com todas as suas bandinhas, e a gente vai então analisar isso, né? Regiões grandes em vermelhas de deleção, regiões grandes em azul de duplicação. Então é assim que o resultado acontece, e é muito importante porque nesse caso eu não tenho ideia, eu suspeito de uma alteração cromossômica, mas não tenho ideia. E aí, então, a gente pode descobrir o que a gente não descobriria com cariótipo, porque aqui no caso é grandinho, mas aqui eu tenho 2,4 megabases, e isso é uma região muito pequena para ser vista no cariótipo, né? Então, basicamente, é para alterações cromossômicas nas quais eu tenho suspeita, mas tenho um segmento muito pequeno que não seria visto no cariótipo normal. E a outra vantagem é que a gente não precisa da cultura celular, né? Bom, então, indicação seria microdeleções e microduplicações cromossômicas quando a gente não tem a suspeita de uma hipótese, né? Bom, e aí vem a grande vedete, né, que seria então o sequenciamento de nova geração, né, que é o conhecido NGS. O NGS é a amplificação de muitas regiões do genoma ao mesmo tempo, por isso que a gente fala que é o sequenciamento em paralelo, de uma forma muito rápida, de maneira que a gente tem um alto rendimento, um aumento da velocidade do material que a gente quer estudar, né, da produção do material que a gente quer estudar, com um custo bem menor do que o que acontecia antigamente nos sequenciamentos que a gente chamava de sequenciamento de Sanger, né? E também é importante dizer que existem equipamentos de última geração de sequenciadores, e isso é mais ou menos como computador, né, gente? Você compra um computador, dali a um ano ele já está obsoleto e você precisa de outro, né? Sequenciadores é a mesma coisa, né? Cada vez mais rápidos, mais potentes, mas, enfim, realmente mudou a história da genética, a descoberta do sequenciamento de nova geração. Então, o que que a gente sabe, né? Na verdade, o que a gente faz atualmente
laboratorialmente, corriqueiramente até já, né? É o sequenciamento dos exons, né? Se a gente lembrar bem, cada gene, a gente tem pedacinhos dentro de um gene, e tem pedacinhos que são codificadores, que a gente chama de exons, e pedacinhos intercalares, que a gente chama de introns, né? Então, o exoma vai analisar os exons, e a gente sabe que mais de 85% das mutações causadoras de doenças, elas se encontram nos exons. Através do NGS, a gente pode fazer o sequenciamento de apenas um gene, né? Pode ter outros métodos também, mas pode. Pode fazer o sequenciamento de painéis de genes direcionados a uma determinada doença. Só para vocês verem uma comparação, porque hoje muita gente vem perguntando, às vezes no consultório mesmo, mas doutora, não pode fazer um genoma? Pode, né? Mas assim, significa que o sequenciamento do exoma ele vai corresponder a mais ou menos 30 megabases e o sequenciamento do genoma completo 3,3 gigabases. Sabendo que as informações, 85% estão nos exons, né? E a interpretação do genoma, ela é mais difícil, porque ela tem muito mais dados, né? Então, sim, é possível, mas hoje em dia, comercialmente, inclusive, o que a gente pede mais é o exoma, né? Utiliza mais é o exoma. Bem, e para que serve o NGS, então, né? O sequenciamento do exoma? Gente, hoje em dia serve para todas as especialidades, isso que é importante, né? Porque quando eu comecei a fazer genética, a gente era como um extraterrestre, mais ou menos, né? E a gente só via crianças mal formadas, malformações grosseiras, histórias muito importantes de doença genética na família, né? E isso hoje ganhou uma dimensão tão grande que a gente sabe que em todas as especialidades a gente tem muitas doenças genéticas, né? Então, cardíacas, como distúrbio de condução, cardiopatia congênita, miocardiopatias, todas essas situações elas podem requerer a realização de um exoma. Neurológica nem se diga, né? Então, déficit cognitivo, autismo, ataxias, paraplegia, neuropatias, miopatias, distrofias musculares, que a gente antigamente fazia o aconselhamento genético baseado no heredograma só, que a gente tinha, às vezes nem tinha muita informação, né? Síndromes de predisposição ao câncer, erros inatos do metabolismo, displasias esqueléticas, as síndromes dismórficas e malformações congênitas que a gente ainda vê, não é? Imunodeficiências primárias, doenças mitocondriais, surdez, enfim. Em todas as especialidades, a gente vai ter a necessidade um dia de um exoma, né? Então, quando a gente utiliza painel, é muito comum as pessoas perguntarem isso, né? Quando eu tenho um grupo de doenças muito específico, às vezes a gente vai ter uma taxa de detecção até mais alta num painel. Por exemplo, distrofia de retina, com 222 genes, a gente tem 50% de taxa de detecção. Epilepsia já é uma taxa menor. Por quê, gente? Porque as coisas vão sendo descobertas todos os dias, né? Então, a gente tem muitas vezes que questionar se não for uma doença muito específica, a gente vai, de um grupo de doenças muito específico, a gente prefere ir direto para o exoma, porque se você fizer um painel e não der nenhuma nada, você ainda tem uma doença genética, e aí você ainda vai recorrer ao exoma, né? Bom, ela está me falando que já está muito adiantado o tempo, então o que eu vou dizer para vocês, a gente já comentou bastante coisa aqui. É importante, gente, o termo de consentimento, porque muitas vezes no exoma eu posso ver alterações que eu não estava procurando, mas que vão aparecer. E é importante o paciente estar ciente disso, ciente do que a gente pode encontrar, mesmo com relação à hipótese diagnóstica dele, né? Então, a gente sempre fala que é muito importante o aconselhamento genético pré e pós-exame. Esses achados secundários que a gente pode encontrar sem querer, mas que o laboratório tem a obrigação de ver, né? São 81 genes que acontecem em 2% da população saudável e que a gente pode
tratar de alguma maneira, né, para que a pessoa tenha melhor situação de vida. Bom, então, isso eu não vou falar mais, eu acho que não dá mais tempo, né? Mas, assim, o exoma, ele compreende diversas coisas no resultado, né? Que é justamente saber se ele está em homozigose ou heterozigose, ou seja, se eu tenho os dois alelos comprometidos ou um só, que gene é, e a classificação das variantes, que é uma coisa bastante complicada. Atualmente, a gente já tem em 2023 uma subclassificação dessa classificação, né? Mas, enfim, por isso que o exame é caro, por isso que ele demora, mas ele é muito bom quando a gente tem uma indicação muito precisa. E, além de tudo, então, a gente tem o pessoal da bioinformática que vai atrás, então, dos bancos de dados para tirar os resultados, né, do sequenciamento que a gente levantou. Acho que é só, não vou falar isso, não dá mais tempo, né? Então tá bom, gente. É isso. E eu sempre tinha um slide no final que falava assim, qualquer dúvida, procura um médico geneticista. Então, a gente já passa para. Vamos deixar as perguntas para o final, tá bom? Vou passar aqui para a doutora Maria Fernanda a Milanês, que vai estar aqui conosco também. Olá, pessoal, bom dia. Na realidade, eu não sou médica geneticista, tá? Eu estou dizendo só porque os médicos geneticistas sabem muito mais coisa do que eu no que diz respeito à genética. Eu sou anatomopatologista de formação e eu estive 10 anos no Instituto de Pesquisa em Portugal, trabalhando com oncobiologia, que me trouxe essa experiência na área molecular, dentro do que hoje nós chamamos de patologia molecular, né? Que cada vez mais é uma área que o oncologista precisa para terapia, prognóstico e muitas vezes até o diagnóstico mesmo, como nós vamos ver, e que para o meu contento, né, cada vez mais eu vejo anatomopatologistas também querendo se aprofundar nessa área, que eu entendo que está muito associado a um futuro da anatomia patológica, né? Não a deixar de existir o que a anatomia patológica é hoje, mas acrescentar uma função que eu acho que só nos leva a crescer nessa área. Me pediram para falar um pouquinho para vocês sobre os exames que hoje nós oferecemos dentro da DASA Genômica e que, na verdade, não são diferentes dos exames que outros laboratórios oferecem, né? Então, a minha intenção é trazer nomes que talvez vocês reconheçam dentro do nosso portfólio, mas explicar um pouquinho em que função, em que utilidade esses exames estão inseridos. E por se tratar de patologia molecular, a gente sempre vai mexer com tumor, bloco de parafina, e por isso eu quis trazer também um pouquinho para vocês sobre as dificuldades que hoje a gente encontra quando trabalha com esse tipo de material e precisa dar um diagnóstico molecular no final, né, do processo. Isso já é algo bem conhecido, o fato de que, hoje em dia, na oncologia, nós usamos os exames moleculares principalmente para essas três funções. Pode ser um diagnóstico associado à prevenção, ao diagnóstico e classificação de neoplasias, mas, sem dúvida, né, principalmente ao que seria ao tratamento, seja do ponto de vista de terapia dirigida específica ou de indicação de determinada terapia poder ser mais ou menos sensível, mais ou menos útil em determinado tipo de tumor. Quando nós pensamos em medicina associada à prevenção, hoje em dia está mais presente no que nós vemos em câncer hereditário, né? O fato de você detectar variantes ou mutações que, de alguma forma, vão ter uma implicação clínica de prevenção de determinados tipos tumorais, acompanhamento e profilaxia, quando o paciente já tem algum tipo de câncer, e aconselhamento genético para os restantes familiares, tá?
Talvez a farmacogenômica aqui possa entrar um pouquinho dentro do que seria também prevenção, não no sentido propriamente de doença, mas de você conhecer qual é o seu perfil farmacogenômico e poder te possibilitar, num futuro, quando for tratado com determinada medicação, já ter uma ideia melhor de como aquela medicação vai agir para você, de acordo com o seu metabolismo, tá? E é muito próximo, nós vamos lançar também o exame que avalia o risco poligênico, que hoje em dia é muito usado nos Estados Unidos e na Europa para câncer de mama e próstata, e também pensando em risco cardiovascular, e que agora, com o crescimento que nós temos tido no Brasil, do conhecimento sobre os nossos próprios polimorfismos, as variantes que são brasileiras, por assim dizer, vai nos possibilitar utilizar o risco poligênico para definir ou para suspeitar de maior ou menor risco de câncer, pensando nos nossos dados, o que até pouco tempo era mais difícil, porque a gente só tinha bancos de dados que eram internacionais e que não pensavam na população brasileira tão característica como hoje em dia a gente já tem a possibilidade. Depois, quando nós pensamos em diagnóstico, temos exames que já existem há anos, né, como os FISHs, ou hibridização in situ por fluorescência, que ajudam muitas vezes no diagnóstico de diversos tipos de sarcomas. São tumores que são muito parecidos entre si e que muitas vezes um estudo como saber se tem ou não uma fusão entre dois genes, uma translocação, que é a mesma coisa entre dois genes, pode dar o diagnóstico ou excluir alguma suspeita diagnóstica, e cada vez mais a gente tem evoluído para que as diversas alterações associadas aos tumores possam ser avaliadas através de painéis mais amplos, né? Então, enquanto até bem pouco tempo, nós só fazíamos análise de metilação do gene NGMT e codeleção de um P19Q associada, seja por FISH ou por metilação in-house ou ainda por MLPA, agora nós já temos os perfis de metilação, seja para tumores cerebrais, seja para sarcomas, que vão permitir uma classificação melhor ou mais acurada dessas neoplasias e, com isso, direcionar melhor uma terapia. Tá? Então, faz parte do que hoje nós chamamos de diagnóstico, porque vão permitir uma melhoria, uma acurácia maior no subtipo neoplásico e, consequentemente, permitirão ao médico oncologista um tratamento mais direcionado, né? E também pensando em diagnóstico, em exames que nós vamos evoluindo aos poucos, os FISHs, né, como a própria doutora Ana Beatriz falou, eles são metodologias que você pede quando você tem uma certeza maior do diagnóstico, né? Consequentemente, se nós estamos diante de um quadro anatomopatológico que não permite direcionar muito bem o exame que vai ser pedido, cada vez mais é necessário nós termos painéis de fusões, né? Painéis que vão avaliar um número maior de fusão, sem necessariamente você ter que apostar em uma ou outra categoria tumoral para poder pedir um exame. Isso, o que antes era muito mais caro, hoje em dia está cada vez mais barato, e por isso também tem permitido essa evolução. Mas, sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos em medicina personalizada hoje, a primeira coisa que vem à cabeça é terapia dirigida, né? E para terapia dirigida, nós temos inúmeros formatos de diagnóstico molecular. Quando nós pensamos em SUS, eventualmente operadoras de saúde, seguir todas as regras da ANS, muitas vezes nós temos que seguir com pesquisas de genes isolados primeiro, né? Então, por isso, a maioria dos laboratórios tem no seu portfólio a pesquisa de painéis multigênicos, mas também de genes isolados, porque às vezes isso atende à necessidade dos pacientes, né, dos médicos, dependendo das condições sociais e de saúde que eles têm para gerir, né? Sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos em painéis multigênicos, que nós temos painéis de diversos tamanhos, painéis menores, mais focados, como o nosso Target One, painéis maiores, como o Foundation e o HSL 500, eles permitem um diagnóstico molecular mais amplo daquele tumor. Consequentemente, você teria um perfil genético tumoral, o que, para o médico, naquele momento, pode significar, ok, hoje eu tenho isso
e posso fazer para esse paciente, mas se amanhã me surgir uma nova medicação, um novo ensaio clínico, e ele já souber quais são as alterações moleculares presentes naquele tumor, ele já tem esses dados em mãos. Obviamente que traz muito do que a doutora Ana falou agora há pouco, que são as variantes de significado incerto. Muitos genes a gente não conhece muito bem ainda, consequentemente, se você pede um painel muito grande, como o HSL e o Foundation, você com certeza vai receber como resultado um número bem maior de variantes de significado incerto. Mas se o médico, né, conhecedor daquela sua área de atuação souber utilizar o exame num painel multigênico, com certeza ele tem informações valiosas ali para a tratativa do seu paciente. Além disso, nós temos alguns exames mais específicos, como, por exemplo, o HRD, muito específico para câncer de ovário de alto grau, que vai permitir diagnóstico de mutações nos genes BRCA1 e 2, e também o status de instabilidade genômica, que tem relação direta com terapia. O painel para genes de reparo por recombinação homóloga, mais especificamente, por enquanto, para próstata, que também permite a detecção de mutações somáticas nos tumores de próstata que permitem terapia específica, e alguns exames que têm uma predição mais associada à evolução desse tumor, ou seja, qual é a chance desse tumor recidivar, qual é a chance desse tumor progredir com ou sem uma terapia específica, seja ela quimioterapia ou terapia endócrina. Então, são tumores que ajudam o médico na tomada de decisão sobre acrescentar ou não uma terapia adicional, né? E que têm sido muito utilizados na ajuda, né, nesse segmento do paciente. Além dos exames que nós usamos amostras tumorais, também temos os exames cada vez mais crescendo, né, que são os exames que são feitos em amostras de sangue, que a gente chama de biópsia líquida, tá? Nesse caso, a gente não vai procurar a célula tumoral ou o DNA tumoral na amostra de tumor, mas sim na amostra de sangue do paciente através de DNA tumoral que está circulante, tá? Embora seja algo que a gente imagina que cada vez mais vai ter o seu protagonismo na oncologia, ainda não elimina de maneira alguma a utilização do fragmento tumoral, tá? E por isso, algumas coisas que eu vou falar para vocês agora são um pouco associadas aos cuidados que nós precisamos ter com esse tecido quando pensamos que ele pode um dia ser submetido a um exame molecular. Tá? Aqui só para lembrar que muitos dos exames que hoje são oferecidos também na maioria dos laboratórios envolvem programas de suporte ao paciente da indústria farmacêutica, né? Então, nós temos alguns, não temos outros, auxiliamos, né, os hospitais no envio de material quando o material, o bloco de parafina é nosso, mas o exame vai ser feito em outro local, e tudo isso porque muitos desses programas acabam oferecendo o teste que depois vai permitir, eventualmente, o tratamento daquele paciente. Todo teste que nós pensamos em patologia molecular, ele sempre vai passar, antes de chegar aqui, na parte interessante, que muitos vão achar difícil, mas como eu costumo dizer, só é difícil quando a gente não está fazendo, né? Assim, tudo que a gente estuda, um dia fica fácil, né? Já foi difícil, mas depois, com o tempo, vai ficando fácil. Mas sempre vai passar por uma análise anatomopatológica. Tá? Então, foi uma ideia que, quando esses exames começaram a surgir, o patologista ia deixar de existir, né? E, na realidade, o patologista cada vez mais é importante nesse papel, porque é ele que vai cuidar desse material para que ele esteja pronto para análise molecular. E um dos motivos, né, para isso é que a grande parte dos problemas que a gente encontra depois, aqui no final, quando a gente dá um diagnóstico, tem a ver com essa primeira parte. Tem a ver com fixação do material, se ele foi processado adequadamente, se ele foi retirado no momento da cirurgia e ficou mais do que 1 hora, por exemplo, sem ser fixado. Tudo isso é o que vai lá na frente nos dar um resultado melhor ou pior do teste molecular. Então, é muito importante nós termos em mente que a parte pré-analítica de um estudo molecular em patologia tumoral é essencial para que nós tenhamos um bom resultado.
Então, começando já com o tempo de isquemia fria, que embora possa variar um pouquinho, em geral, considera-se que entre a retirada da peça cirúrgica, seja biópsia ou uma peça maior, no momento da cirurgia, e colocação dessa peça dentro de um recipiente com formol a 10% tamponado, que também é outra parte importante, não deve passar de 1 hora. Idealmente 30 minutos, mas a gente sabe que tem exames de congelação e milhares de outras coisas, então 1 hora foi um tempo que, a consenso, parece ser um tempo adequado. Então, isso é muito importante. Outro aspecto muito importante é que seja realmente o formol a 10%, que tamponado torna ele um pouquinho mais neutro e evita os efeitos colaterais que ele pode ter, e um tempo de fixação que, de preferência, não deve ultrapassar 48 horas. Para alguns tipos de tecidos com muita gordura, talvez você possa manter por um pouco mais, até 72 horas. Mas, fora isso, o tempo que é considerado adequado é esse. E qual que é o grande problema que eu, como patologista, que depois recebo os exames para realização, enxergo aqui? A maioria dos laudos não consta esse tempo. Então, muitas vezes, a gente não tem essa informação. A gente faz uma análise morfológica e chega a uma conclusão de que aquele tecido foi bem fixado ou não. Mas a gente não tem essa informação de maneira óbvia, o que ajudaria muito nessa análise final. E outra coisa é que, assim, a gente consegue enxergar o tecido que está mal fixado. Ele pode ter autólise, você vai enxergar isso. O bem fixado demais, ou seja, aquele que ultrapassou o tempo de fixação ideal, nós, olhando morfologicamente ao microscópio, não conseguimos distinguir, porque ele está muito bonito, só que ele já passou do tempo. E qual que é o problema nesse sentido? O problema é que o formol, ele é muito bom para fixar os tecidos e manter a morfologia deles para diagnóstico anatomopatológico, mas, por outro lado, ele também forma muitas pontes químicas com as proteínas e o próprio DNA, dando a chance, no final, de você ter resultados que possam não ser os mais adequados. Seja porque você perdeu alterações, seja porque você tem até resultados que poderiam ser falsos positivos. Então, todos os cuidados que nós tomamos hoje, seja no momento da análise, seja no momento de preparo das reações, para melhorar esse DNA, ajuda muito, mas ainda assim, se toda a parte pré-analítica não for feita adequadamente, a gente não consegue ter um resultado adequado, ok? Outra coisa importante é a idade do bloco de parafina, né? Assim, quanto mais tempo o material fica guardado em bloco de parafina, ele tende a começar a degradar esse DNA. Então, também, idealmente, de 3 a 5 anos, no máximo, é um tempo bom para esse material ficar guardado, desde que todo o resto tenha sido feito adequadamente. Passou de 5 anos, a gente já começa a ter também alguns artefatos que podem ser associados a esse processo apenas por já estar armazenado no bloco de parafina. Algo que a gente percebe muito quando faz as validações dos testes tumorais no laboratório. E a última parte importante é a seleção do material, né? Toda vez que você vai seguir com o material para teste molecular, você vai ter que escolher, em todo o tecido que você tem, as áreas que realmente têm tumor, porque muitas vezes você tem células tumorais e outros tipos de células de permeio que acabam por diminuir a pureza do DNA tumoral, e isso é importante. Quanto mais puro esse DNA tumoral, melhor vai ser o nosso resultado, mais acurado e mais verdadeiro. Então, a gente sempre tem determinados níveis ideais de celularidade, obviamente que trabalhamos com algum desvio que pode acontecer, mas a importância de você escolher a área certa de tumor é algo vital para você ter um resultado adequado. Temos que evitar sempre áreas com menor celularidade, áreas de artefatos de fulguração, áreas de necrose, tudo isso para nós tentarmos ter um resultado melhor no final. E o fato de nós termos poucas células, como às vezes acontece em biópsias, principalmente biópsias de pulmão, que são biópsias pequenas, faz com que, em algumas situações, vocês vão ver notas nos laudos que tentando explicar que talvez o fato de ser negativo possa não ser um verdadeiro negativo.
possa ser apenas um artefato, entre aspas, de uma celularidade baixa, né? Então, se você tiver pouco tumor, consequentemente, você tem menos chance de encontrar determinada alteração. Então, é algo importante você ter uma celularidade adequada. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É difícil falar muita coisa assim importante em 15 minutos, mas a ideia é que, apesar de nós imaginarmos que tudo vai evoluir, eu entendo que a patologia tumoral vai permanecer durante muito tempo lidando com blocos de parafina. Então, o melhor caminho aqui é a gente cuidar bem deles para que eles cheguem e a gente possa ajudar o nosso paciente lá no final. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Ele já entra na apresentação? Agora sim. Bom, legal, gente. Então, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser muito interessante poder falar um pouquinho dos testes da Genera aqui. E ao contrário do que a doutora Maria Fernanda e a doutora Ana Beatriz falaram, a gente aqui na Genera, a gente não vai fazer o diagnóstico específico de uma pessoa que tem uma condição a se investigar. Os testes da Genera, eles estão dentro de uma área nova chamada em português, genômica pessoal, personal genomics, ou nos Estados Unidos, consumer genomics, que são testes justamente para enxergar a parte do multifatorial, que a doutora Ana Beatriz comentou, e um pouco das escalas dos scores poligênicos que a doutora Maria Fernanda comentaram. Eu vou falar um pouquinho disso, vou mostrar também alguns dados que a gente ainda não publicou, mas que são super interessantes com dados de mundo real aqui da DASA, tá bom? Mas vamos lá, acho que a medicina ela vem mudando muito. Antes, assim, a gente se baseava, né, para fazer a medicina muito nos sintomas, e isso era o que era o principal, né? A clínica era soberana, e cada vez mais, não que não vá perder sua importância, mas cada vez mais muitas ferramentas, essa imagem do Eric Topol na Cell, ela ilustra um pouco isso, né? Todas as ciências ômicas e toda essa parte de desenvolvimento tecnológico, ela vai trazer e vai desenvolver uma nova medicina. Isso parece um pouco distante muitas vezes, né? A genômica, o que é essa revolução, essa nova medicina. Mas na verdade ela está muito mais perto. Acho que muitas das pessoas que estão assistindo aqui já viram esse gráfico da esquerda, que é a redução do custo do sequenciamento genético, né? Eu, por exemplo, fiz o meu genoma completo, eu analisei 6 bilhões de pares de bases, que na época custou uns $800, né? Hoje em dia deve estar próximo de $400 o custo. Isso vem tornando acessível, né? Na verdade, assim, a gente também não precisa sequenciar os 6 bilhões de pares de bases, e essa revolução ela já vem se popularizando, os testes vêm se tornando acessíveis num ritmo muito grande. Acho que poucos, na verdade, viram já esse gráfico da esquerda, que é o gráfico do crescimento de testes genéticos semelhantes aos da Genera nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, entre 10% e 20% da população já fez um teste da Genera. Então, é o crescimento exponencial que chega na comunidade médica sem tanta informação do que é aquilo, se aquilo serve, se aquilo não serve. É um pouquinho isso que eu quero trazer para vocês, tá? E aqui no Brasil, e apresentando rapidinho sobre a Genera também, né? A Genera é uma empresa que foi fundada por mim lá em 2010, quando eu estava no segundo ano de medicina. A empresa nasceu dentro da USP, no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade. E a gente passou a fazer parte da DASA em 2019, tá? E de lá para cá, a gente foi bem pioneiro, né, nesse segmento no Brasil, e de lá para cá a gente cresceu muito na força. Então, quando a DASA adquiriu a Genera, a gente tinha feito, sei lá, próximo de 6 mil exames, e hoje a gente já realizou, esse dado está até desatualizado, mais de 250 mil testes, tá? O que equivale mais ou menos a 1 a cada 1.000 brasileiros já fez o teste com a gente, 1 a cada 1.000 uruguaios já fez o teste com a gente, né? 1 a cada 5 a 10 mil argentinos já fez o teste com a gente. Então, o crescimento foi exponencial e fez com que a gente tivesse a maior base de dados genômicos da América Latina, para justamente a gente poder aproveitar e explorar isso que a doutora Maria Fernanda comentou, dos SNPs nacionais, dos scores de risco para fazer uma medicina de precisão no país.
tá bom? Acho que um dado interessante que eu vou poder abordar um pouquinho isso, né, é um alto engajamento dos usuários. Então, os consumidores, as pessoas que fazem o teste da Genera, elas entram na plataforma, elas continuam querendo saber dos resultados, tá? E um outro dado bem interessante também é que 30% das pessoas, desses 250 mil, aproximadamente, têm dados clínicos ou laboratoriais aqui na DASA, o que permite justamente essa riqueza do dado genotípico e o dado fenotípico, tá? Eu vou mostrar um exemplo da nossa plataforma de resultados só para tangibilizar um pouco mais o que a gente o que eu estou falando aqui, né? Mas é importante falar, né? São mais de 200 relatórios que fazem parte de toda a análise, né? E a gente usou mais de 800 artigos para montar isso, tá bom? Mas como que propriamente é o resultado? Esse é o meu resultado, tá? Então, aqui abre na plataforma, esse é o resultado de todos os clientes são assim, né? Uma plataforma navegável, tem a parte de ancestralidade, que é a parte inicial. Todo mundo tem muita curiosidade, né? Meu sobrenome já denuncia majoritariamente meu DNA italiano, mas eu tenho DNA de várias regiões, América, Oriente Médio. E aqui à esquerda o teste, né, se divide em ancestralidade, saúde e bem-estar. Aqui eu vou focar mais na parte de saúde, tá? Aqui, principalmente na escala de risco genético. Então, na escala de risco genético, justamente a gente vai olhar as doenças multifatoriais. E a gente vai olhar um pouco mais de 20 condições que a gente vai traçar essa escala de risco genético, tá? Então, várias delas, em azul, as que eu tenho o risco menor, amarelo, risco intermediário, vermelho, risco alto. E aqui, para ilustrar, doença celíaca, é uma coisa que eu descobri que eu tinha um risco aumentado, tá? Então, eu tenho um risco aqui de 3 vezes da população. Eu estou aqui na faixa de risco aumentado e o score, ele é responsável por avaliar 20% de todo o risco, né? Tem outros 50% de risco genético que a gente não analisa, a ciência ainda não conhece. Ali estão os SNPs, né, os artigos. E cerca de 30% ambiental, que é onde a gente pode agir e é onde eu reduzi minha comida italiana do final de semana, tá bom? Mas seguindo, como a gente chega nisso? Também não vou entrar tanto na parte técnica especificamente. A gente faz um estudo chamado de WAS, de Genome Association Study, né? Um estudo de associação. Na verdade, a gente usa esses estudos já realizados. A gente realizou também já alguns aqui, mas para fazer esses scores, a gente parte desses dados, que basicamente a gente separa, né? Casos e controles. Então, pessoas, por exemplo, com doença celíaca e não doença celíaca, diabetes e não diabetes, né? E dá para fazer com todo tipo de informação, altura, peso, tudo que vocês possam imaginar. A gente analisa o DNA desses dois grupos e a gente vê quais são os SNPs, né? As letrinhas que algumas pessoas podem ter uma, outras pessoas vão ter outra. Algumas pessoas têm A, AT, a G, outras vão ter GG, outras vão ter a A, por exemplo. E a gente vê quais são essas variantes, essas variações de letras que melhor separam esses dois grupos. Uma análise estatística para confirmar isso, tá bom? Então, basicamente é isso. A partir disso, né, a gente vai, essas variantes, esses SNPs, elas podem ser o causal, pode ser exatamente assim, a causa da condição, ou ele simplesmente pode estar dentro de uma via, né, ou próximo de um gene que está relacionado a isso, e está associado, mas que existe associação. A partir disso, e aqui acho que é bem importante falar, tá? A gente está olhando principalmente variantes comuns para fazer essa escala de risco genético. A gente não está analisando variantes raras, tá? E aqui separa um pouquinho do que a Ana Beatriz e a Maria Fernanda comentaram. E aqui é importante comentar, né? Reforçar isso. As variantes, e aqui nesse gráfico de Alzheimer fica muito claro, né? Existem variantes muito raras e que têm trazem um risco muito alto para a doença de Alzheimer. Algumas que estão aqui no meio do caminho, né? Não são tão raras e aumentam consideravelmente o risco. E com várias variantes e vários genes, né, na verdade, que têm um peso pequenininho, tá? Mas cada uma, mas são muito comuns. E o que a gente está vendo é muito isso, é a somatória dessas que são mais comuns, tá? Ou até um pouco dessas intermediárias. A partir desses estudos de DWOS, a gente faz quase como uma soma, uma média ponderada do risco da pessoa, uma soma de cada um deles em função do peso, né, que é o beta aqui de cada um dos marcadores. E a gente traça uma curva normal, uma gaussiana, separando o grupo de baixo risco e grupo de alto risco. Tá? Basicamente é isso que é a escala de risco.
e é muitas vezes chamado de polygenic risk score ou só polygenic score, tá bom? Hoje já existem aí próximo de 500 publicações para 600 características e 3.600 scores nessa base de dados que é o PGS Catalog, que é uma das maiores, tá? E a gente usa algumas dessas, por exemplo, que a gente conseguiu validar aqui no nosso grupo. Bom, para que saber o risco, né? Acho que isso é uma coisa que vem mudando muito na medicina, tá? Então, a gente não está fazendo diagnóstico aqui, a gente está dando a possibilidade da pessoa fazer uma prevenção e ter um incentivo até maior de fazer a prevenção. E esse artigo de 2018, trouxe 2 artigos de 18, na realidade, ele é bem legal aqui, ele explica um pouco isso, né? Tanto para infarto, quanto para câncer de mama, quanto para câncer de próstata. O que é você estar entre os 20% de menor risco, né? Ou você estar no meio ou você estar no alto, os 20% de mais risco, tá? Então, acho que para câncer de próstata, por exemplo, fica mais claro, é bem relevante aqui você estar com esse risco ou esse risco de câncer de próstata, né? A mesma coisa para todos. E isso vai ficando ainda mais intenso quando você vai se aproximando do 98%, do 99% de mais risco, tá? E esse artigo aqui, à direita de quem está vendo, ele deixa isso ainda bem evidente, mostrando que essas variantes, quando você está olhando ali o 1% de mais risco, elas têm um impacto tão grande quanto as variantes raras que a gente está falando, só porque quando a gente está olhando 1% da população, o volume de pessoas é muito maior. Então, isso mostra a importância de você conhecer isso, rastrear isso e poder cuidar disso. Bom, legal. O que a gente conseguiu fazer aqui na Genera? Isso é um dado que a gente está trabalhando por uma publicação, mas acho que é muito legal de mostrar, tá? Como eu falei, 30% dos nossos usuários têm exames dentro da DASA, e então a gente separou 60 mil consumidores que tinham resultados de análises clínicas aqui na DASA. Esse é o nosso score de risco, né? Basicamente 0 a 20% risco reduzido, 80 a 100, né? Os 20% de maior risco, risco aumentado, e aqui no meio risco padrão. E a gente foi olhar, nesse caso é para diabetes tipo 2, aqui se eu não me engano foram 38 ou 39 mil pessoas utilizadas, comparando o dado genético feito da Genera e glicemia ou hemoglobina glicada na DASA, tá? A gente separou os cortes mais altos para mostrar, e isso é incrível, assim, em laranja, são pessoas com menos de 45 anos. Então, pessoas de menos de 45 anos, não importa se você está no risco reduzido ou no aumentado ou no médio, a sua alteração aqui no eixo Y é exames de sangue alterados, né, que são diagnósticos de diabetes. A sua chance de alteração varia de 1 a 2%. Então, parece que não faz muita diferença. Agora, quando a pessoa tem mais de 45 anos, né, então esse é o grupo de mais de 45 anos, aumenta 10 pontos percentuais aqui quem está no alto risco, né? E menos de 5 quem está no baixo risco, tá? Se você vai olhar de novo, né? Aqui é de 80% a 100%. Se você vai olhar no 90%, no 95%, essa curva faz assim, né? Vai para mais de 20%. A importância, então, de saber esse dado, tá bom? E a gente não fez isso só para diabetes, né? A gente fez, por exemplo, doença celíaca, como eu comentei, né? Eu estou aqui no alto risco, então estou nesse grupo aqui. Câncer de próstata, gota, a gente vem fazendo isso com outras condições. E daí, assim, realmente para avançar para a parte final da apresentação, saber o seu risco, fazer o teste, engaja, ajuda, o paciente faz alguma coisa para isso? A gente fez uma pesquisa com a nossa base, teve 309 respostas, que a gente perguntou para as pessoas que fizeram esse exame completo, que tem tudo que eu mostrei, né, igual o meu, se tomaram alguma atitude a partir do teste. E 70% disse que passou a adotar ou tomou alguma atitude para ter uma vida mais saudável. Desses 70%, né, 77 mudaram significativamente os hábitos alimentares, então, que nem eu comentei que eu reduzi meu glúten, 71% melhoraram as atividades ou começaram uma rotina de exercícios, e metade desse grupo, né, levaram os resultados para discutir com o médico ou com um nutricionista. Isso é muito legal, né? Mostra o quanto que isso gera engajamento, gera investigação desses
desses 48, na verdade, né, 10%, então isso vira 7% do total, recebeu um novo diagnóstico a partir do teste. Então, né, foram para o médico pediu um exame, ou fez algum exame físico mesmo e recebeu um diagnóstico a partir do teste, tá? Um outro dado aqui curioso, né? Eu falei que 1 a cada 1.000 brasileiros já fez o teste, mas dentro da comunidade médica, quase 1%. 1 a cada 50 pessoas da nossa base é médico, e quase 1% dos médicos já fez. Esse dado está próximo de 0,75. Né? E a gente tem muitos médicos que a gente já desenvolveu uma parceria, a gente oferece painéis personalizados por especialidade para eles. Tá bom? Mas é isso que eu queria finalizar. Acho que só para quem não conhece o produto poder ter uma maior visibilidade, né? Na verdade, o que eu mostrei, que é o meu teste, é o que é chamado Genera Completo, ou no site Genera Premium, tá? Que tem todas as informações. A gente fala também de farmacogenômica, né? Que a doutora Maria Fernanda comentou, para medicamentos de uso mais comum, como contraceptivo oral, anti-inflamatório, estatinas. A gente faz essa análise. A gente tem o Standard, que é para quem não quer saber nada ali relacionado à doença, né, mas tem aspectos de bem-estar, e o básico, né, o Basic no site, que é só para quem quer saber ancestralidade, tá? Esse é um tipo de teste que não há restrição, paciente de todas as idades, todos os sexos, não existe uma restrição, ele é indicado para qualquer pessoa. Ele é um teste privado, que não é coberto pelos convênios, né? O preço varia de R$ 199 a R$ 799 nas unidades da DASA, né? Então, Alta, Del Boni, Salomon Zop, né? Ou de 299 a 899 no site. E a coleta pode ser feita por sangue ou por saliva, como eu comentei, né? O sangue nas unidades, ou saliva pelo site, né? Aqui o slide acabou ficando com o slide do Santa Paula, tá? Ele está realizado aqui. A Mari, talvez, a Cat também, talvez possa dizer qual que é o melhor laboratório para fazer que seja aqui próximo, né? E por fim, óbvio, né? Esse não é um exame diagnóstico. Por mais que eu tenha um risco aumentado para muitas condições, né? O diagnóstico ele vem depois. Esse é realmente uma coisa mais preventiva, preditiva. Bom, deixo o meu contato e fico à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigada em nome do Centro de Estudos. Obrigado por ter aceito o convite para falar esse assunto que continua sendo muitíssimo complicado, né? E para quem não é da área, então parece tudo quase assim impossível de guardar, né? Mas a gente sabe que está cada vez em maior uso, né? Márcia, Márcia, Sim, sim. é que nosso tempo já estamos na nossa hora. Se tiver alguém com alguma pergunta muito rápida, dá tempo, mas a gente não vai poder pôr um Vamos lá, pouco. vou passar aqui para a doutora Beatriz. Eu também tinha um, mas vamos guardar aqui. Ô, Ricardo, tem alguém que vai fazer o teste de ancestralidade para poder querer pegar cidadania? Ótima, doutora Beatriz. É muito legal, assim, tem pessoas que fazem o teste, porque tem uma ferramenta que eu não mostrei, que é o Busca Parentes, que você pode encontrar parentes, né? Teve pessoas que já acharam família biológica, roqueiro famoso da década de 80 que achou filho, tem muitas histórias aqui. Mas daí, às vezes, a pessoa que não tem histórico familiar usa essa ferramenta para encontrar a família e, a partir daí, pegar a cidadania. Uma outra coisa que a gente tem muitas pessoas descobrem ancestralidade judaica, que é judeu sefardita, expulso da Península Ibérica. Então, a gente tem clientes que, a partir do exame, foram buscar a genealogia e Portugal dá cidadania para esses descendentes dos judeus expulsos. Então, tem pessoas que também conseguiram por aí. Mas é isso. Bem, muito legal. Bom, pessoal, então nós estamos na nossa Só, hora. só para a gente completar aqui, a gente consegue fazer o exame da Genera e os exames da genômica aqui no Alta do 9 de julho dentro do CME, tá? Então lá a gente tem todos os exames disponíveis. Mas os convênios não dão cobertura, Né? provavelmente. Não dão.
que isso é um obstáculo muito grande para o avanço dessas coisas, né? Os exames oncológicos hoje sim, né, tem uma grande e vasta cobertura e extremamente importantes para indicação de tratamento, né? Tá bom, então nós estamos na nossa hora, agradecemos muito, muito obrigada. Na quarta-feira que vem teremos um novo lanche clínico. Bom fim de semana para todo mundo e até lá. Obrigada a todos. Todos ficaram com contatos aqui, poderão mandar perguntas aí posteriormente para os colegas, tá bem? Obrigada.